Boa noite, galera. Professor Guilherme aqui. Quem viu meu vídeo do IGTV de 3 minutos e meio, aquilo é uma amostra de como eu costumo dar as minhas aulas práticas, de como eu costumo desmembrar cada questão, principalmente se tratando do Enem, como que aqueles 5 eixos cognitivos costumam aparecer. Eu dei o primeiro vídeo do meu canal foi sobre esses 5 eixos cognitivos, então como que a elaboração de propostas, conhecimento dos fenômenos, compreensão desses fenômenos, domínio da língua portuguesa, como que isso fica claro para vocês à medida que a gente vai desmembrando essas questões e vai elaborando um raciocínio lógico. A intenção aqui é estimular vocês a conseguirem elaborar um raciocínio lógico e aumentar as chances de acerto, beleza? Então, em cima disso, eu escolhi imunização para trabalhar esse tema, para fazer esse bloco teórico e prático. A aula teórica já está no canal. Aqui é o resto da aula prática, tá, de imunização. É um tema recorrente, principalmente agora, especialmente agora nesse contexto de pandemia. É um tema que vem sendo amplamente discutido. E na aula teórica, para quem ainda não viu, eu dei uma contextualização, quem surgiu com essa ideia, quem foi o pioneiro nessa ideia de inocular uma doença para provocar uma resposta, estimular uma resposta do nosso corpo e, consequentemente, a gente ficar imunizado. Alguns contextos históricos importantes, por exemplo, a revolta da vacina, que pode também cair na prova de história, tá? A questão do movimento anti-vacina, que vem ganhando força, especialmente agora. Determinados discursos inflamam ainda mais esse debate. Isso teve um ponto de ignição muito importante, por exemplo, no ano de 1998. Está tudo lá na aula teórica, beleza? Imunização, então aqui vai ser prático a resolução de exercícios, desmembramento de exercícios, o entendimento de como que esses 5 eixos cognitivos se encaixam aqui, tá? Então, eu trouxe a questão de 2011. Os sintomas mais sérios da gripe A, causada pelo vírus H1N1, foram representados por pessoas mais idosas e por gestantes. O motivo aparente é a menor imunidade desses grupos contra o vírus. Para aumentar a imunidade populacional relativa ao vírus da gripe A, o governo brasileiro distribuiu vacinas para os grupos mais suscetíveis. A vacina contra H1N1, assim como qualquer outra vacina contra agentes causadores de doenças infecto-contagiosas, aumenta a imunidade das pessoas. Por quê? Então, gente, é uma questão clássica do Enem, ele dá uma contextualização. Existe pontos importantes que eu consigo identificar de cara, mas a ideia aqui é ajudar vocês a identificar de cara também, à medida que vocês forem praticando. É o que eu sempre falo, peguem as provas antigas do Enem e refaçam, beleza? Essa é uma das melhores formas de praticar. Então, o que está acontecendo aqui, gente? Aqui eu sublinhei de vermelho os pontos-chave da questão. Sintomas sérios foram apresentados por pessoas mais idosas e por gestantes. Então, aqui ele já dá uma primeira informação importante, tá? A questão de cara já informa o grupo de risco da doença e o motivo, beleza? Ainda a questão ainda que sutilmente, diz qual a função da vacina, né? Ela dá uma contextualização, dá uma dica de como que essa vacina funciona, qual que é o preceito, qual que é a premissa básica de uma vacina, tá? Aumentar a imunidade populacional relativa ao vírus da gripe. E o que a questão cobra que vocês saibam é o conceito de vacina, tá? O conceito básico, a premissa básica de vacina. Lembrando, tem lá na aula prática, na aula teórica lá no canal, mas aqui a gente vai discutir da seguinte forma. Então percebam, por exemplo, falando dos 5 eixos cognitivos, aqui, compreensão de fenômenos, elaboração de propostas. Percebam a criticidade que essa questão cobra de vocês, tá? Então ela deu 5 afirmativas e quer a afirmativa correta. Qual dessas 5 afirmativas explica o porquê que a vacina aumenta a imunidade das pessoas? Então isso cobra o cerne da premissa de vacina. O que é vacina? Beleza, gente? Então, a vacina contra H1N1, assim como qualquer outra, aumenta a imunidade. Por quê? Por que aumenta a imunidade? Aqui tem uma breve explicação e aqui a gente vai ver com calma cada questão. Possui anticorpos contra o agente causador da doença. Possui proteínas que eliminam o agente causador da doença. Estimula a produção de glóbulos vermelhos pela medula óssea. Possui linfócitos B e T que neutralizam o agente causador da doença. Estimula a produção de anticorpos contra o agente causador da doença. Aqui é o seguinte, gente. Onde que entra o eixo cognitivo número 1, domínio da língua? A vacina não possui anticorpos. A vacina não tem dessa de possuir anticorpos. A vacina vai estimular anticorpos. Aqui existe fatores de confusão. Faz sentido você pensar que a alternativa A esteja correta, ou a alternativa D. Mas são fatores de confusão que, a partir do momento que vocês compreendem e entendam o eixo cognitivo número 1, domínio da língua portuguesa, existe uma diferença entre estimular e produzir, beleza?
Estimular, você estimula o que já existe ali. Você potencializa aquele efeito. A produção você produz do zero. A vacina, gente, ela está aqui para estimular a produção de anticorpos. E na aula prática, na aula teórica, desculpa, eu expliquei cada abordagem na produção de um imunizante como esse, né? Apesar da ideia de vacina divergir do ponto de vista de abordagens, as vacinas são fabricadas mirando diversos... tem, por exemplo, uma vacina que são construídas a partir de uma proteína específica do patógeno, outra que é construída a partir do patógeno inativado, mas a ideia é sempre a mesma, elas convergem na intenção final da vacina, que é a produção de anticorpos contra o agente causador da doença. Muito cuidado, existe aqui fatores de confusão, só que o eixo cognitivo número 1 deve ficar claro. Vocês têm que ter o domínio da língua portuguesa para entender a diferença entre produzir e estimular. Beleza? Porque essas questões fazem sentido. Agora parece óbvio, mas é importante a gente ressaltar que no momento que vocês forem fazer a prova, vocês estarão cansados fisicamente, emocionalmente, terão passado por todo esse processo de estudo e treinamento. Então tem que ficar esperto, tem que ter essa sacada rápida. Beleza? Então aqui, o eixo cognitivo número 1, domínio da língua portuguesa, e os demais eixos cognitivos, conhecimento, compreensão de fenômenos, elaboração de propostas. Espero que fique claro aqui para vocês. Então, alternativa E, alternativa correta. A vacina não possui anticorpos, ela estimula a produção de anticorpos do nosso corpo. Beleza? Enem de 2014. Percebam, novamente, estamos no contexto de pandemia, a discussão sobre vacinas e imunizantes é muito recorrente. Cada dia que passa a gente tem uma notícia nova, não só sobre produção de vacinas, mas sobre tratamento da doença para amenizar o impacto, diminuir o período de intubação, etc. Mas isso é discutido não só no Enem, como em outros vestibulares. Lembrando que a FUVEST já lançou o edital e está lá no link da página do Instagram, quem for fazer inscrição. Ele dá então aqui, na prova de 2014, 2 linhas: imunobiológicos, diferentes formas de produção, diferentes aplicações. Dá um esquema e diz: embora sejam produzidos e utilizados em situações distintas, os imunobiológicos 1 e 2 atuam de forma semelhante nos humanos e nos equinos. Por quê? Então, gente, fiquem espertos com o seguinte: como eu falei para vocês, o Enem adora um atrativo visual, gráfico, tirinha, tabela, quadro comparativo. Vocês vão encontrar isso na prova de vocês do Enem, não só na minha prova, na prova de biologia, como em todas as outras disciplinas. Então, o que está acontecendo aqui, gente? De cara, a questão dá uma dica sobre o que a questão quer que vocês saibam, né? Imunobiológicos, definição, abordagem, tratamento, aplicação, tem pelo menos uma noção, beleza? Aqui tá torto, mas o que eu quis sublinhar foi o seguinte: embora não sejam produzidos e utilizados em situações distintas, então ele já deu uma dica. O imunobiológico 1 e o imunobiológico 2 são produzidos e utilizados em situações diferentes, tá? Então aqui a questão já traz para você que um é diferente do outro. O que a questão quer? Você analisa a figura, o que está acontecendo aqui, e a partir da análise da figura e da informação que os imunobiológicos 1 e 2 são produzidos e utilizados de formas distintas, você aplica seu conhecimento sobre este tema. Então analisa a figura, vê o que está acontecendo. Você tem a situação A, né? A mulher está aplicando alguma coisa no braço da paciente, o balãozinho está escrito vírus e bactérias, né? Então está acontecendo a aplicação do imunobiológico 1. E a aplicação na situação B, a gente tem a aplicação do imunobiológico 2, aqui no cavalo, produção do imunobiológico 3 e aplicação do imunobiológico 3. O que a gente consegue concluir em cima disso? Que o imunobiológico 3 é produzido a partir da aplicação do imunobiológico 2 em equinos. Está dizendo aqui na questão. Dá uma dica. A questão dá uma dica aqui. Tá? O que está acontecendo aqui, gente? Então o imunobiológico 1 é utilizado como vacina nos humanos, com antígenos mortos ou enfraquecidos, e tem como objetivo fazer com que o organismo produza anticorpos para a defesa do nosso corpo, gerando memória imunológica, tá? Com antígenos mortos ou enfraquecidos, está lá na aula teórica, tá? A produção de vacina tem diferentes abordagens visando o estímulo de anticorpos, a consequente produção desses anticorpos para que o nosso corpo seja protegido, para que haja imunização individual e consequentemente coletiva. Então é isso que está acontecendo na aplicação do imunobiológico 1 na situação A. O imunobiológico 2 também é utilizado nos cavalos para a produção de anticorpos. Esses anticorpos vão ser retirados e para produzir o soro antiofídico, né? A gente viu, não sei se vocês estão acompanhando, mas cada dia tem uma novidade da ciência em cima dos tratamentos contra a Covid-19. Já tem a produção até de soro a partir de anticorpos de llama, tem um monte de coisa maluca
mas a ciência está aí, é um vírus novo, vale lembrar que é um vírus novo, tá? Cada dia tem uma notícia nova sobre esse vírus, sobre o mecanismo de ação desse vírus, as consequências, beleza? É sempre importante lembrar da natureza mutacional do vírus, tá? O vírus muta, independente de qualquer coisa, da natureza viral sofrer mutações em resposta ao ambiente externo, então a sazonalidade, em resposta às temperaturas, a oscilações de temperaturas. Então, o vírus sempre vai mutar. E aqui, na tirinha, na situação B, o imunobiológico 2 é utilizado em cavalos para a produção de anticorpos. Então, o imunobiológico 3 vai ser a produção do soro a partir desses anticorpos do cavalo. Beleza, gente? Então, embora não sejam produzidos e utilizados em situações distintas, o imunobiológico 1 e 2 atuam de forma semelhante. Por quê? Então, gente, é aqui que vocês vão aplicar o conhecimento que vocês têm sobre a definição de vacina, as premissas da vacina e as premissas de soro. Beleza, gente? Confere imunidade passiva, transferem células de defesa, suprimem resposta imunológica, estimulam a produção de anticorpos, desencadeiam a produção de antígenos. Gente, de novo, a diferença entre soro e... aqui, gente, desculpa, aqui é os imunobiológicos 1 e 3. Tá? 1 e 3. 1 e 3. Fica aqui errado. Mas, a partir do conhecimento que vocês têm, ele quer que vocês saibam a diferença entre soro e vacina. Vacina e soro. O que a vacina faz? Ela estimula, coloquei até em caixa alta aqui. Ela estimula o nosso organismo a produzir anticorpos contra determinada doença. É o que a gente chama de imunização ativa. Os soros, eles são inoculados, anticorpos previamente produzidos por outro organismo. Foi o que aconteceu aqui no cavalo. Então, a partir desses anticorpos previamente produzidos pelo cavalo, a gente tem a produção de soro, que é a chamada imunização passiva. Então, gente, mais uma vez entra os eixos cognitivos de conhecimento e compreensão de fenômenos, mas, de novo, vou chamar a atenção para o eixo cognitivo do domínio da língua. A gente tem aqui, cada afirmativa começa com um verbo: conferir, transferir, suprimir, estimular e desencadear. Gente, fiquem espertos com isso, tá? Conferir, transferir, suprimir, estimular, tem sim as diferenças, mais uma vez, pode parecer óbvio, mas eu reforço que na hora da prova vocês estarão cansados, tá? Então esse cansaço deve ser colocado na balança, deve ser levado em consideração, porque isso pode induzir ao erro. E a ideia aqui é com que vocês elaborem da maneira mais clara e concisa possível um raciocínio e fujam desses erros bobos, beleza? Então o que está acontecendo aqui, gente? Vacinas estimulam o nosso organismo, letra D, e os soros são inoculados, anticorpos previamente produzidos em outro organismo. Então, são produzidos e utilizados em situações distintas, mas eles atuam de forma semelhante. Tranquilo? Enem 2015, a animação aqui está errada. Tanto a febre amarela quanto a dengue são doenças causadas por vírus do grupo dos arbovírus, pertencente ao gênero Flavivírus, existindo 4 sorotipos por vírus causador da dengue. A transmissão de ambas acontece por meio da picada de mosquitos como a Aedes aegypti. A Aedes aegypti, então, é o vetor da doença, certo? Entretanto, embora compartilhem essas características, hoje somente existe vacina no Brasil para febre amarela e nenhuma vacina efetiva para dengue. Aqui eu vou colocar o asterisco bem dourado e gritante, de neon, de vermelho, e vou explicar daqui a pouco por quê. Esse fato pode ser atribuído ao de cara, então, como a animação está errada, eu já mostrei para vocês que eu sublinhei. Tanto a febre amarela quanto a dengue são doenças causadas por vírus, informação número 1. Existindo 4 sorotipos para o vírus causador da dengue, informação número 2. Então, febre amarela e dengue são doenças virais, né? Pertencente ao gênero existindo 4 sorotipos para o vírus causador da dengue. Eu já dei essa informação de cara, né? Ele dá esse tipo de contextualização, típica questão de Enem. O Enem gosta de fazer isso, dá essa contextualização. Ele dá um textão ou um texto de apoio, mas o que a questão quer realmente saber, na maioria das vezes, está na segunda parte da questão. Fiquem espertos com isso. A questão já informa que as duas doenças são virais, com 4 sorotipos e o mesmo vetor. Aqui, entretanto, embora compartilhem essas características hoje, somente existe vacina no Brasil para a febre amarela, a questão pontua que, mesmo tendo alguns pontos em comum, só a febre amarela tem vacina, ou tinha, no momento que essa prova foi feita, em 2014. Já explico. Gente, qual que é o fator de confusão? Apesar da questão citar 2 doenças, no fim das contas ela quer saber só da dengue, né? Entretanto, embora compartilhem essas características, hoje somente existe vacina no Brasil para febre amarela
e nenhuma para dengue. Percebam, ele deu uma contextualização, ele deu um texto, mas no fim das contas ele quer saber só da dengue, né? Por que não existe vacina contra dengue? Então a questão está testando seu conhecimento de novo sobre dengue, mecanismo de ação, conhecimento sobre vírus, né, como que esses patógenos atuam no nosso corpo, imunizantes e um pouquinho de biologia celular. É uma questão que pode parecer complexa, eu vou explicar por quê. Então ele deu essas 5 afirmativas. Por que não existe vacina contra a dengue? Ou não existia nessa época? Maior taxa de mutação do vírus da febre amarela do que o vírus da dengue? Acabei de explicar para vocês. O vírus, o patógeno viral, o vírus, bichinhos, virinhos, ele sofre mutações, beleza? E aqui hoje eu vou entrar num outro ponto polêmico, porque recentemente teve a polêmica da vacina russa, que ainda tem uma certa polêmica em torno dela, apesar de resultados preliminares terem sido divulgados recentemente. Mas quando essa vacina foi registrada, ela foi registrada sob muita desconfiança da comunidade científica. Por quê? Porque essa vacina, eles não publicaram os estudos, não houve transparência por parte dos pesquisadores envolvidos na produção dessa vacina para com a população. O que é isso, gente? A gente tem, na produção de remédio, de qualquer coisa da ciência, a gente tem que publicar os resultados, né? Principalmente se tratando de uma vacina. Principalmente se tratando de uma vacina que tem que ser feita em caráter emergencial, mas respeitando as diretrizes da ciência, respeitando as fases de testes que demoram, envolve vários outros fatores, envolve a aplicação dessas vacinas em organismos humanos, de pessoas que se voluntariam para isso. Então tem que ter calma. Meu ponto é o seguinte: para uma vacina que vem sendo vista com um olhar muito desconfiado, que ainda não tem tanta clareza assim por parte dos pesquisadores envolvidos na produção dessa vacina para com a população, o que pode acontecer, gente? Se você aplicar uma vacina que não tem eficácia, você pode piorar o quadro. Por quê? A natureza do vírus é de mutação. O vírus sofre mutações aleatórias. As mutações dos vírus são randômicas, dependendo do tipo de ambiente que ele estiver, temperatura, papapá. Só que uma vacina fraca, você pode permitir que o vírus sofra essas mutações a partir de um ponto de partida. Isso é perigoso, porque o vírus vai saber qual fator ele vai poder driblar e se tornar mais forte, consequentemente perpetuando essa situação de confinamento que a gente está hoje em dia. Então muito cuidado com isso, beleza? Fiquem espertos. Então, por que não existia vacina contra a dengue só para a febre amarela? Maior taxa de mutação do vírus da febre amarela do que do vírus da dengue. Alta variabilidade antigênica do vírus da dengue em relação ao vírus da febre amarela. Menor adaptação do vírus da dengue à população humana do que do vírus da febre amarela. Presença de 2 tipos de ácidos nucleicos no vírus da dengue e somente um tipo no vírus da febre amarela. Baixa capacidade de indução da resposta imunológica pelo vírus da dengue em relação à febre amarela. De novo, pode parecer que faz sentido algumas dessas questões, mas vamos discutir ela com calma. Essa questão pode parecer complexa, eu vou explicar por quê. Então, gente, essas vacinas são substâncias, são imunizantes, que podem ser proteínas, toxinas, partes de bactérias ou vírus, ou mesmo vírus e bactérias inteiros, atenuados ou mortos. Aqui eu deixei em verde para vocês quais são as abordagens que os cientistas podem utilizar para a construção de imunizante. Então ele pode utilizar proteínas, pode utilizar o vírus inativo, toxinas, partes de bactérias, partes de vírus para a produção desse imunizante, que ao serem introduzidas no organismo de um animal contando a gente, né, resultam numa reação do sistema imunológico, né, que vai causar aí a produção de anticorpos que vão tornar o organismo imune ou ao menos mais resistente. Então, gente, percebam que nesses slides aqui, toda vez eu estou colocando a definição de vacina, porque é preciso que vocês tenham isso em mente. Fique claro para vocês a diferença de vacina para, por exemplo, soro, antibiótico, esse tipo de coisa. Mas vacina é um ponto muito importante, é preciso que vocês não tenham dúvidas sobre o que se trata de uma vacina, qual a premissa de uma vacina e quais as abordagens em cima da construção de uma vacina que tem lá na aula teórica. Então, gente, olha esse gráfico aqui, bonitinho. Nós temos aqui a concentração de anticorpos e nós temos aqui o tempo, né? Porque é isso, as diretrizes da ciência na produção de uma vacina. Você tem 3 fases de testes. Essas fases são inoculadas a princípio, esse imunizante feito de diferentes abordagens no organismo, e a gente tem que analisar o comportamento desse organismo ao longo do tempo.
em cima daquele imunizante. Então, ó, nós temos aqui a primeira exposição ao antígeno e a primeira resposta imunológica aqui, tá? Depois da primeira metade aqui, nós temos a segunda exposição ao antígeno. São 2 tratamentos, ó. 2 experimentos. Você expõe o organismo ao antígeno uma primeira vez, depois uma segunda vez, e vê ao longo do tempo como que o organismo se comporta. Nessa primeira exposição, a gente tem uma resposta imunológica, né, que teve uma atenuação aqui, mas depois ela se estabilizou bem aqui no meio e depois decaiu. Já na segunda exposição, a concentração de anticorpos foi muito maior, ela teve um crescimento exponencial, né? Então ela teve uma resposta mais rápida nessa segunda resposta imunológica, uma resposta ainda maior, ó, o pico da curva aqui comparado com o pico da curva aqui, né? E depois, naturalmente, essa concentração de anticorpos caiu. Então percebam, na primeira exposição ao antígeno, na primeira resposta imunológica, a gente teve uma resposta rápida, mas essa resposta logo encontrou um platô, depois decaiu. Na segunda exposição ao antígeno, a resposta foi mais rápida e foi maior. Então significa o quê? Que o nosso corpo já foi bem treinado e já reconheceu rapidamente esse patógeno e já os anticorpos foram estimulados rapidamente para defender nosso corpo contra ele. Beleza? Então, ao tomar a vacina, ocorre a primeira exposição ao antígeno e temos a primeira resposta imunológica, que é a produção de anticorpos. O objetivo da vacina é que o corpo já saiba se proteger e possua anticorpos contra vírus ou bactérias em questão. Tá? Então, essa segunda exposição ao antígeno aqui já mostra como que o nosso corpo responde, já tendo essa memória imunológica, àquele patógeno. Tranquilo? No entanto, os vírus sofrem mutações que podem comprometer a eficácia das vacinas obtidas no passado. E na época dessa questão, em 2015, ainda não existia uma vacina eficaz contra a dengue. Aqui está o asterisco, tá? Hoje existe. Porque o vírus da dengue se mostrava resistente aos anticorpos que seriam produzidos através da resposta imunológica à vacina. Então, gente, eu vou fazer uma analogia. O que é um dos grandes fatores aí para a grande variabilidade que a gente tem de animais, né, de plantas, é a questão da variabilidade genética. Então aqui entra a questão da variabilidade antigênica, que é um mecanismo que os patógenos utilizam para evitar a ação neutralizante dos anticorpos. Tá? Isso é o que? Uma característica evolutiva dos vírus, né? E permitiu que os vírus da dengue fossem então resistentes aos anticorpos. É isso. Aqui entra até a evolução nessa questão. Por que ela pode parecer complexa? Porque esse conceito de variabilidade antigênica a gente não vê todo dia. Aqui já entram outros fatores, né? Por exemplo, no link do Drive que está no Drive contendo os materiais, que está no link do canal, da página do Instagram, eu coloquei uma aula introdutória sobre o método TRI. O método TRI caracteriza as questões entre fácil, médio e difícil. Essa questão, imagino que seja uma questão de nível difícil, porque essa variabilidade antigênica não é uma coisa que a gente vê nos livros didáticos, mas é uma questão que eu achei melhor desmembrar com mais calma. Então, gente, alta variabilidade antigênica do vírus da dengue em relação ao vírus da febre amarela. De novo, o que é essa variabilidade antigênica? É o mecanismo que os patógenos utilizam para evitar a ação neutralizante dos anticorpos. Ele tem que fazer isso num curto período de tempo, porque a natureza, no caso viral, é de mutação. Tá? A natureza dos patógenos é de mutação de maneira geral, mas o vírus ele precisa mutar, ele precisa fazer isso rápido. Tá? Isso permitiu que o vírus da dengue fosse tão resistente aos anticorpos e, até pouco tempo atrás, não fosse possível a gente ter uma vacina. Tranquilo, gente? Enem de 2010, que foi a questão que eu trouxe no IGTV. Ele quer que você saiba a diferença de vacina, soro e antibiótico, tá? Ele já diz nas 2 primeiras linhas que esses imunobiológicos estimulam, submetem os organismos a processos biológicos diferentes. Então, ó, ela traz 3 métodos de prevenção ou de tratamento e já dá uma noção do mecanismo de ação. Ele já diz aqui, ó, submetem os organismos a processos biológicos diferentes. Então, o que a vacina faz, o que o soro faz, o que os antibióticos fazem, são diferentes. Apesar de ter a intenção de proteger a gente, de curar a gente desses patógenos. Pessoas que viajam para regiões que ocorrem altas incidências de febre amarela, picadas de cobras peçonhentas e leptospirose e querem evitar ou tratar problemas de saúde relacionados a essas ocorrências, devem seguir determinadas orientações. Ao procurar um posto de saúde, um viajante deveria ser orientado por um médico a tomar preventivamente ou como medida de tratamento o quê? Então, a questão que é que você saiba a diferença entre esses 3 métodos aqui, né? E a diferença entre método de prevenção e método de tratamento.
Método de prevenção vai proteger você contra aquele patógeno. Método de tratamento vai tratar você uma vez que você foi exposto a esse patógeno e o seu corpo não conseguiu produzir uma resposta imune suficiente. Então, gente, a letra A está falando antibiótico contra vírus da febre amarela e soro antiofídico, caso seja picado por uma cobra, e vacina contra a leptospirose. Gente, antibiótico contra vírus, é só vocês terem em mente o conceito e a premissa do que é um antibiótico, né? São medicamentos de origem natural ou sintéticos que tratam infecções fúngicas ou bacterianas, isso é importante saber, beleza? Vacina contra o vírus da febre amarela, soro antiofídico caso seja picado por uma cobra, e antibiótico caso entre em contato com o agente causador da leptospirose. Essa questão faz muito sentido, é a questão correta, né? É uma forma de proteção que estimula o nosso organismo a produzir anticorpos, as vacinas, né, a imunização ativa. Os soros não promovem uma imunização ativa porque são inoculados anticorpos previamente produzidos em outro organismo, é só lembrar do slide passado do cavalo. Imunização passiva. Então a resposta certa é a letra B. Soro contra vírus da febre amarela, antibiótico caso seja picado por uma cobra, e soro contra toxinas bacterianas. Gente, não. Soro contra vírus, antibiótico contra picada de cobra, soro contra toxina bacteriana, nossa senhora. Antibiótico ou soro, tanto contra vírus da febre amarela como para veneno de cobras. Aqui, essa letra D, já entra o eixo cognitivo número 1, conhecimento da língua portuguesa, porque a partir do conhecimento e do domínio da língua portuguesa, você consegue ver que ele está dando a mesma atribuição para antibiótico ou soro, está falando basicamente a mesma coisa. Antibiótico ou soro, tanto contra vírus da febre amarela como para veneno de cobra. Então não, gente. Soro antiofídico e antibiótico contra a leptospira e vacina contra a febre amarela, caso entre em contato com o vírus causador da doença. Aqui a única coisa que faz um certo sentido é a vacina contra a febre amarela, mas soro antiofídico para a leptospirose, sendo que a leptospirose é uma doença que tem nada a ver com cobra, tá? Então ficar espertos com isso, gente. Vou deixar aqui esse material no link do Drive, tá lá no link do Bioeloquência. Tem para vocês terem acesso, estudarem, ajudar vocês a terem essa sacada que eu quero, que eu sempre cobro de vocês, construção de um raciocínio, antes de qualquer coisa, construção de um raciocínio para aumentar a chance de acerto. É isso que eu quero de vocês. Exercitar essa criticidade sempre se atrelando aos 5 eixos cognitivos do Enem. Beleza? Curtiu? Curta, compartilha, se inscreva no canal. Vou disponibilizar para vocês esses slides agora, beleza? É isso aí, gente. Obrigado.